A paz do Senhor Jesus, passando aqui para desejar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e transmitir também uma palavra de Deus com a continuidade dos nossos sermões, falando a respeito aqui do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E hoje falaremos sobre a segunda qualidade apresentada neste texto, que é a alegria. Bom, este tema, alegria, ele é discorrido em toda a história bíblica. Nós vamos encontrar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e vamos aqui pontuar alguns deles. É claro que é impossível pontuar todos, mas alguns que servirão aí de edificação, de bênção, de ensino para as nossas vidas. Bom, este tema, alegria, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele é gerado através de uma fonte que é o Espírito Santo. E esta alegria, ela é um pouco diferente de uma alegria natural que todo ser humano desfruta, que todo ser humano vive. Normalmente, uma alegria natural que eu queria identificar ou pontuar é normalmente quando nós recebemos algo, estamos vivendo algo que produz dentro de uma forma natural alegria. Por exemplo, alguns anos atrás eu estava em um dia trabalhando e era um início de semana, logo pela manhã eu estava louvando a Deus com o hino da harpa e uma das pessoas que trabalhavam comigo, não servia a Deus, olhou e disse para mim: é bem provável que você vai receber ou já recebeu um aumento, ganhou alguma bênção, teve alguma aquisição financeira, e por isso essa alegria e por isso essa felicidade, fazendo uma atribuição que eu estava louvando, que eu estava cantando logo pela manhã, em uma segunda-feira, em um dia de trabalho, porque eu tinha recebido algo em troca. Na verdade, era o culto do domingo, que tinha sido uma bênção e não estava ligado a receber algo. Enfim, a alegria natural, ela vem através de coisas ou de algo recebido, mas esta alegria produzida pelo fruto do Espírito é diferente. Nós vamos ver, por exemplo, quando Neemias ele vai registrar, após lá o trabalho de 52 dias, na reconstrução dos muros, no retorno do povo após o cativeiro babilônico, trazendo a expressão que a alegria do Senhor é a nossa força. Observe que até nos céus nós vamos observar que existe uma alegria vinda da parte do Senhor, que ela desencadeia em força, em graça, em uma dimensão que atinge as nossas vidas, um Deus que se alegra também. Essa mesma colocação pode corroborar com os evangelhos, quando vai falar a respeito da alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, que os céus ali existe um ambiente de alegria por um pecador que se arrepende, mostrando o maior milagre que existe, que é a salvação. Não existe alegria quando um paralítico anda, um cego vê, um surdo ouve, um mudo fala, o leproso é limpo, mesmo que isso é uma bênção para quem está desfrutando deste benefício, deste milagre operado, mas a alegria acontece no céu por uma vida, um pecador que se arrepende, que estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Então existe alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando mais vezes a respeito desta temática alegria, além do texto utilizado aqui em Gálatas, que foi uma carta que Paulo escreveu. Romanos 12:12, Paulo vai expressar dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Porém, nós vamos ver também o apóstolo Paulo escrevendo a carta conhecida como a Carta da Alegria, a carta aos Filipenses.
E é interessante que Paulo escreve essa carta dentro da prisão. Paulo escreveu 4 cartas, 4 epístolas, conhecidas como as epístolas da prisão, que é a de Colossenses, Filemon, a carta que é conhecida como a coroa, né, das cartas de Paulo, que é a carta aos Efésios, e também a carta aos Filipenses. E a carta aos Filipenses tem como tema alegria, alegria em viver em Cristo. Dentro da prisão, Paulo ele vai expressar por algumas vezes dizendo: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Dentro da prisão, mais livre, Paulo ele ainda fala sobre a alegria. Eu concluo aqui com duas passagens bíblicas que são importantes também em cima deste tema. O profeta Abacuque, nos capítulos que ele escreve, capítulo 1, 2 e 3, é uma pequena carta com grandes mensagens. Nós vamos ver que o primeiro capítulo, Abacuque faz perguntas, no segundo capítulo ele tem respostas, no terceiro capítulo ele finaliza adorando, glorificando a Deus. E tem o cântico que Abacuque faz, que é muito conhecido no meio cristão, que é aquela expressão: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei. Olha só, mesmo que todos esses pontos que Abacuque ele vai colocar não estão trazendo resultados, ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Observe, não nas circunstâncias, mas a alegria ela tinha uma fonte, era no Senhor. Mesmo que as circunstâncias eram desfavoráveis, ainda havia uma alegria, e a fonte é o nosso Deus. Exultarei no Deus da minha salvação. Finalizo aqui quando Jesus ele enviou 70, 2 em 2, para poder irem pregar, anunciar o Evangelho, falar da palavra. Eles vão e eles voltam com um relatório, e o relatório deles haviam bastante resultados que eles haviam alcançados. E quando eles apresentam este relatório para Jesus, esperando que Jesus elogiasse os relatórios que eles passaram, Jesus vai dar um ensinamento para eles, dizendo: olha, não fiquem felizes ou alegres porque os demônios estão sendo expulsos, porque está havendo curas, milagres, está havendo uma operação extraordinária da manifestação do poder, de Deus sobre a vida das pessoas. Não se alegre porque os demônios vos sujeitam. Aí vai dizer: mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, antes de qualquer alegria momentânea por coisas que acontecem em nossa volta, resultados de um ministério eficaz e poderoso, a maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida, salvação, para poder ir morar no céu. Davi também, após o seu pecado, ele escreve o Salmo 51, e nós vamos ver ali nas expressões de Davi ele dizendo: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi não estava tão preocupado com o trono, com o palácio, com a riqueza ou com o ouro, mas ele queria a presença e queria sentir a alegria de ser salvo, a alegria da salvação. Que esta alegria possa fazer parte na vida daqueles que têm a presença do Espírito Santo, são salvos em Cristo Jesus. E mesmo em momentos adversos, onde nada está dando certo, é possível obter esta alegria em Cristo, porque as circunstâncias falham, mas o nosso Deus é perfeito. Deus te abençoe.